Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa conferência internacional, o Sistema Americano de Economia Política e as ideias necessárias para a humanidade. Para começar, eu gostaria de convidar a professora Georgia Amitrano para falar algumas palavras do ponto de vista institucional. Meu nome é Jairo Dias Carvalho, eu sou professor titular do Instituto de Filosofia e um dos organizadores deste evento. Por favor, professora Georgia, eu gostaria muito de agradecer o apoio institucional. Você sempre apoiou esse tipo de iniciativa para fora da filosofia, e eu estou muito contente de ter você aqui conosco. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Jairo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, eu agradeço demais o convite aceito pelo professor Tim Rush de estar conosco num momento tão complexo, que é esse momento pandêmico, que é esse momento político nosso, econômico nosso, que é algo que, infelizmente, reverbera mundo afora. Eu sou irmã e cunhada de economistas, então vai ser muito bom ouvi-lo. E eu agradeço ao público que, no sábado à noite, está aqui disposto a ouvir o trabalho do professor Jairo, que tem nos brindado já há anos com outros trabalhos oriundos da estética, da técnica, e que não largou jamais algo que eu acho que é crucial, mesmo com o amadurecimento que a gente tenha político, algo que fica dentro da gente, da indignação e da vontade de mudar. Então, eu acho que esse momento que a gente traz de uma adolescência, se manter em nós, ele é crucial para que a gente sobreviva e mude. Então, eu agradeço demais a iniciativa, e não é mais do que a nossa obrigação acolher com muito afeto e muito respeito um trabalho tão bom quanto esse. Agradeço ao Fernando Honorato, que está aqui, que vai fazer a nossa tradução. Agradeço ao Guilherme Fontoura, ambos foram meus alunos, né? E hoje estou na pós-graduação, então é muito, muito gostoso também vê-los aqui conosco. Em especial, agradeço ao professor Tim. Vou tentar falar um pouquinho em inglês com o professor Tim. Como eu falei, my English is like a Italian pasta. Very good evening, Professor. It's a pleasure to welcome you to our Philosophy Institute, even if in a virtual way. I hope we can, in another time or another opportunity, of course, receive you here in Uberland. Thank you again for your acceptance to invitation of Professor Jairo, and welcome. Thank you. Obrigada, Professor Tim. Muito bem-vindo, bem-vindo a todas, todos e todes. Boa noite. Para começar, eu gostaria também de agradecer ao professor Sertório Amorim, coordenador da pós-graduação de filosofia, que sempre apoiou as iniciativas de tornar a filosofia projetos de impacto social da filosofia. Gostaria de agradecer também ao Ciro Amaro, um profissional de alto nível do Estado brasileiro, né, que sem esse profissional de alto nível não seria possível essa comunicação. Estou muito contente, parabéns para você orgulha o serviço público no Brasil, tão atacado nesse momento. Gostaria também de agradecer o Honorato, doutorando em Filosofia da Tecnologia da UF, por nos ajudar nessa comunicação, apesar das dificuldades pessoais, o Guilherme Fontoura, que é mestrando em Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, que é membro também do grupo, ao Jailson Dias Carvalho, ao Maurício, à Dayana, né, ao Breno, ao Eduardo, que são membros do grupo. Espero que eu não tenha esquecido ninguém. Bom, a Conferência Internacional, o Sistema Americano de Economia Política e as Ideias Necessárias para a Humanidade, que será proferida pelo professor Timothy Rush, do Instituto Schiller Internacional, é organizada pelo Grupo Soberania Nacional da UFO.
O que é esse grupo? Esse é um grupo de pesquisa registrado no diretor da CAPES, cujo objetivo é pensar o tema da soberania nacional à luz de diferentes matrizes filosóficas. Uma delas é o sistema americano de economia política. Esse grupo foi criado a partir de uma preocupação de um conjunto de pessoas que, com o Brasil, né, preocupado com o Brasil enquanto problema a ser pensado. Foi criado também para configurar um espaço de reflexão, mas não só de reflexão, e de ação, para juntar pessoas em torno do tema da soberania nacional. Nós partimos do pressuposto que a filosofia deve, de algum modo, se referir ao tempo atual, que ela só é vital quando seus representantes estão realmente envolvidos em falar sobre coisas e sobre experiências, não simplesmente quando operam como profissionais de uma disciplina. O grupo propõe um conjunto de ações conectadas ao objetivo geral do curso de filosofia da UFO, que é formar cidadãos participativos, atuantes, que contribuam para o desenvolvimento social, político e econômico da sociedade brasileira e capazes de reflexão sobre o mundo e de crítica às opiniões estabelecidas. O conjunto de ações do nosso grupo também está conectado ao objetivo da pós-graduação da filosofia no Brasil, que é formar doutores, a formação de doutores e mestres capazes de enfrentar novos desafios científicos, autonomia intelectual, contribuindo para o progresso científico, tecnológico, econômico e social do país, como uma nação independente, imersa em um mundo globalizado e em rápida evolução. A conferência do professor Tim, querido, né, é uma preparação para um curso que será oferecido em 2021, cujos detalhes serão enviados por e-mail e divulgados pelas mídias do grupo, principalmente o Instagram, intitulado Sistema Americano de Economia Política e Sua Herança Crítica, e contará com uma série de convidados internacionais do Instituto Schiller, que também é nosso parceiro na realização dessa conferência. Ao final da conferência, nós daremos mais detalhes. O Instituto Schiller é uma organização internacional criada em 1984, sediada em vários países, como nos Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Rússia, dentre outros, cujos objetivos principais são: 1, apoiar o renascimento cultural da humanidade, visando a promoção da criatividade humana. 2, lutar pelo desenvolvimento econômico integrado dos povos. A defesa dos direitos humanos, dos direitos da humanidade, do seu progresso material, moral e intelectual, direcionou inúmeras atividades do Instituto, como conferências, documentos e concertos musicais. Em tempos de perplexidade, é preciso ter instrumentos ópticos de precisão para ver o movimento das tendências históricas em ritmo de mutação. Esperamos que essa conferência e as matrizes conceituais que serão trabalhadas no curso ano que vem possam contribuir para a confecção desses instrumentos ópticos. A conferência de hoje abordará as opções para a humanidade neste momento de crise sistêmica, global, crise sanitária, crise econômica e crise geopolítica. Serão abordados os temas acerca da necessidade de investimento produtivo, a criação de um novo Bretton Woods e as ideias de Lyndon LaRouche, um economista americano, para o desenvolvimento da América do Sul. A conferência será ministrada pelo professor Timothy Rush, do Instituto Schiller, Tim, como é carinhosamente chamado, né? Bacharel em artes, mestre em antropologia social pela Universidade de Harvard. Na década de 70, realizou algumas pesquisas antropológicas no Brasil. Em 74, aderiu ao movimento de Lyndon LaRouche. Durante as décadas seguintes, como jornalista e organizador político, escreveu vários artigos sobre assuntos ibero-americanos para as publicações do movimento LaRouche, principalmente para a revista IR e para a revista 20th Century Science and Technology. Seus estudos mais importantes são
Henry, the navigator and the Apollo project that launched Columbus, e Alexander von Humboldt, a Republican scientist in the tradition of Franklin. Atualmente é coordenador para o Brasil da Executive Intelligence Review e do Instituto Schiller. Então, o professor vai fazer uma conferência de 45 minutos. As perguntas deverão ser encaminhadas pelo chat, serão respondidas por e-mail. Não é? Então, professor Tim, a palavra está contigo. Muito obrigado pela generosidade de falar em português, de respeitar a nossa língua e falar em português para um público que está muito necessitado de novas ideias. Obrigado. Pois, para mim, também é um grande prazer poder apresentar um tema tão importante como essa do sistema americano da economia política. Quero agradecer especialmente as palavras de bem-vindo da professora Georgia Mitrano, e acho que isso realmente vai começar uma colaboração muito frutífera entre o grupo de vocês, o Grupo Soberania Nacional, e o Instituto Schiller Internacional. O sistema americano, para mim, realmente representa algo imprescindível em termos de conceitos necessários para solucionar a grande crise que assola a humanidade hoje em dia. Assim que, embora que se possa conceber isso em termos de economia, da história, etc., realmente é uma coisa chave para a sobrevivência da humanidade hoje em dia. Só posso tocar alguns pontos rapidamente hoje, mas quero abrir o apetite de todos os ouvintes para que estudem mais e especialmente inscrever-se no curso que o professor Jairo acaba de descrever. Quero começar com 3 pilares, o que eu vou ressaltar como 3 pilares do sistema americano da economia política. Primeiro é a soberania nacional. Isso é o nome do grupo de vocês, mas não é só um nome. Realmente é um princípio imprescindível para garantizar um contexto no qual se pode avançar o bem-estar de um povo. Ao eliminar a soberania, grupos do elite internacional podem tomar as rédeas, digamos. Realmente não existe agência, não existe a maquinaria, digamos, para promover o bem-estar do povo. O bem-estar do povo é o segundo pilar do sistema americano. Isso é um conceito que se remonta muito nos milênios passados, mas concretizado no preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos da América, em 1789. Promover o bem-estar do povo são as palavras exatas dentro do preâmbulo ou proêmio, que não importa a palavra, mas isso é como a mission statement. Acho que vocês podem entender isso. Não sei se, Honorato, que existe um termo em português para mission statement. Uma declaração de propósito, não é? Exatamente, isso seria uma declaração de interesses comuns. Exato. Então, isso do promover o bem-estar do povo, de toda a população, não somente certos grupos a custo de outros, ou um país a custo de outros. E terceiro, a dedicação ao futuro, que pode considerar algo óbvio, mas realmente não é tão óbvio. É elemento essencial a se dirigir o crédito
crédito em termos de estender empréstimos, etc., crédito colocado no serviço de ampliar as forças produtivas através de avanços na ciência, tecnologia, infraestrutura física e infraestrutura humana, ou seja estruturas de saúde, de educação, etc. A produtividade e a cultura. Então, esses três pilares vamos desenvolver mais, mas é algo a princípio que pode assim colocar o tema. Quero enfatizar que dentro do sistema americano é o conceito de que a riqueza advém das capacidades criativas da mente humana. Não advém de uma acumulação de ouro, de dinheiro, de qualquer monto de bens, de qualquer índole, mas vem da capacidade da mente humana de fazer descobrimentos, fazer novas invenções, de melhor entender a criatividade inerente no universo como um todo. Então, quero, se Ciro pode pôr o primeiro gráfico. É uma citação de Hamilton, Alexander Hamilton. Realmente o fundador não foi só fundador, mas ele elaborou o que podemos hoje qualificar de sistema americano de uma maneira realmente genial. Hamilton, no seu relatório sobre as manufaturas de 1791, um relatório entregue ao Congresso dos Estados Unidos na época, diz o seguinte: nutrir e estimular a atividade da mente humana, multiplicando os objetos de sua iniciativa, não é dos recursos menos consideráveis para se aumentar a riqueza de uma nação. Mesmo elementos que em si próprios não sejam positivamente vantajosos, às vezes podem ser por sua tendência a estimular um esforço. A cada nova atividade que se apresenta, a agitação e os esforços da inquieta natureza humana, soma-se uma nova energia à acumulação geral de esforços. Quero destacar o conceito dinâmico dentro dessas ideias, que é pôr em marcha, em andamento, esforços, ou seja, transformações. Não é somente uma acumulação de bens, de coisas, de objetos em si, senão a capacidade de transformar, melhorar, fazer novos descobrimentos de princípio, coisas não visuais ou não sujeito aos cinco sensos, mas como se diz, gravity, Honorato? Gravidade. A gravidade. Não se pode ver, tocar, olhar a gravidade. Existe como princípio insensível, digamos, mas todo presente. Isso é a capacidade que essa citação de Hamilton refere a tais coisas. Agora, o sistema americano fundado por Hamilton teve elaboração muito destacada nas mãos de Friedrich List, de Henry Carey, e vamos voltar a esses nomes no século depois de Hamilton, mas quero fazer uma citação, ler uma citação de Lincoln,
isso não consta nos gráficos. Abraham Lincoln foi um grande herói do sistema americano. Ele se criou na escola de Henry Clay, a economista da época de Lincoln, Henry Carey, totalmente da escola do sistema americano. Lincoln, em um dos seus discursos, que para mim é uma delícia, se chama Descobertas e Invenções. Foi um discurso da campanha presidencial de 1860, o primeiro contenda presidencial de Lincoln. Disse o seguinte: toda a criação é uma mina, e cada homem um mineiro. Toda a terra é tudo dentro da mesma, sobre a mesma, e à volta da mesma, incluindo ele próprio. Na sua natureza física, moral e intelectual, são os infinitamente variados depósitos a partir das quais o homem escavaria, desde o primeiro momento, o seu próprio destino. O homem não é o único animal que trabalha, porém, é o único que melhora o seu trabalho. Esta melhoria é criada através de descobertas e invenções. Assim, Lincoln. E agora, o conde Sergei Witte, grande estadista, ministro de Fazenda de Finanças da Rússia, ao finais do século XIX, ao princípio do século XX, também primeiro-ministro, em um momento dado, lançou todo o programa de construir ferrocarril Transsibérica, com o modelo de o que fez Lincoln ao lançar o ferrocarril transcontinental dos Estados Unidos. Ele foi grande expositor, digamos, das ideias de Friedrich List, outro grande do sistema americano, e List teve o conceito do capital da mente, não capital simplesmente de dinheiro, capital da mente. Isso é uma citação do conde Sergei Witte nas palestras dele sobre economia política e finança estatal de 1912. O conhecimento é uma das mais essenciais formas de capital. É impossível conceber qualquer forma de capital, qualquer ferramenta, qualquer instrumento, qualquer máquina, qualquer instalação industrial cujo desenvolvimento não tenha sido procedido do estudo de algum fenômeno da natureza, elicitando a ideia original para tal descoberta. Pode ser dito, sem qualquer exagero, que todas as máquinas, todos os processos químicos são nada mais que a concretização material de alguma forma de conhecimento técnico e científico. A riqueza de uma nação consiste não tanto do agregado dos valores de troca que lhes são disponíveis, mas antes no seu trabalho e na diversidade das suas forças produtivas, que criam esses valores, em benefício das quais se deve almejar um desenvolvimento multifacetado. Agora, quero contrastar todo esse corpo de ideias com o que podemos chamar o sistema britânico de economia política. Para ter uma ideia de que se trata esse sistema, temos uma citação de Adam Smith, segundo gráfico, obrigado. Adam Smith, famoso por toda a teoria de livre comércio, etc. Adam Smith era empregado da Companhia das Índias Orientais Britânica,
tal como Thomas Malthus, uma geração depois. Adam Smith, em sua Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, escreveu o seguinte: a autopreservação e a propagação da espécie são os grandes propósitos que a natureza parece ter proposto na formação de todos os animais. A humanidade é dotada de um desejo pela concretização desses propósitos e de uma aversão pelo contrário. Porém, não foi confiada às determinações lentas e incertas da nossa razão a descoberta dos meios apropriados para concretizar essas coisas. No essencial, a natureza dirigiu-nos para tais meios através de instintos originais e imediatistas. Fome, sede, a paixão que une ambos os sexos, o amor do prazer e a aversão à dor. Elicitam-nos a aplicar estes meios em prol de si mesmos e sem qualquer consideração pela sua tendência para aqueles propósitos beneficentes que o grande diretor da natureza pretendeu produzir através dos mesmos. A administração do grande sistema do universo, o cuidado da felicidade universal de todos os seres racionais e sensíveis, é da responsabilidade de Deus e não de homem. Ao homem é alocado um departamento muito mais humilde, porém que é muito mais adequado à fragilidade dos seus poderes e à estreiteza da sua compreensão, o cuidado da sua própria felicidade, daquela da sua família, dos seus amigos, do seu país. Existem nessas palavras uma porta para entrar no inferno do imperialismo, da escravidão, de toda isso de um cálculo de dor e prazer, é realmente manejar os seres humanos como se fôssemos uma espécie de gado humano. Uma elite que tem as redes de poder, controla as decisões, fazem as políticas, etc. A gente comum e corrente não participa realmente em formular um futuro melhor para seus filhos e os netos, etc., senão simplesmente existem para assim passar pela vida com a fragilidade dos seus poderes, não tem meios para descobrir como atuar a natureza para melhorá-la. Então, isso é realmente o contraste entre essa citação de Adam Smith e as outras citas do sistema americano. Realmente leva à tona um contraste total entre o conceito de que é o ser humano. Isso é muito importante. Agora, para assim completar os comentários meus ao começo, o terceiro gráfico, por favor. Obrigado, Ciro. As consequências desses dois conceitos, dessas duas escolas, digamos, é tremenda. Quero ajudar uma coisa sobre a escola britânica, digamos, que conduz às teses de Thomas Malthus, de que o ser humano, a humanidade, come mais rápido que pensa. Que sempre vamos hacia uma sobrepopulação por gerar mais gente que meios de comida, de alimentos, etc., e outras coisas básicas. E por isso diz Malthus
é muito louável, mas muito errôneo tratar de melhorar a situação humana, que é melhor deixar andar a peste, a morte de outra forma, a guerra, etc., para assim reduzir o aumento da população, a ideia malthusiana, que infelizmente hoje em dia fica em pé, não ha desaparecido para nada. Então, a citação que temos à frente agora, de Henry C. Carey, o economista principal da época de Lincoln, grande expositor do sistema americano, no seu livro Harmonia dos Interesses, agrícola, manufatureiro e comercial. Vem do ano 1821, 51. Dois sistemas estão perante o mundo. Um ambiciona o aumento da proporção das pessoas e do capital que estão envolvidos no comércio e nos transportes. Hoje em dia, pensa em globalização. E, portanto, a diminuição da proporção que está envolvida na produção de bens com os quais comerciar, e que resulta necessariamente na diminuição do retorno a cada qual pelo seu trabalho. Ao passo que o outro, ou seja, o sistema americano, procura aumento da proporção que está envolvida em produção e a diminuição daquela que está envolvida no comércio e nos transportes, resultando em retorno aumentado para todos e na oferta de bons salários ao trabalhador e de bons lucros ao proprietário do capital. Um ambiciona submeter o hindu à labor degradante e afundar o resto do mundo a esse nível. O outro, aumentar o nível das populações humanas ao longo do mundo ao nosso próprio nível. Um acarinha pauperismo, ignorância, despopulação e barbarismo. O outro, o aumento da riqueza, do conforto, da inteligência, da ação combinada e da civilização. Um almeja guerra universal. O outro olha na direção da paz universal. Um é o sistema inglês. O outro podemos orgulhosamente apelidá-la de sistema americano, uma vez que de todos os sistemas até aqui criados, é o único dotado da tendência de elevar simultaneamente e equalizar a condição do homem ao longo do mundo. É um trecho tremendo, somente escolhi algumas partes, mas ao final dessa parte, Henry Carey diz: para sobrepor a verdadeira cristandade ao sistema detestável conhecido como malthusiano, é necessário que provemos ao mundo que é pela população que a comida vem dos solos ricos, ainda que a comida tende a aumentar mais rapidamente que a população, assim vindicando a política de Deus para com o homem. Assim que não é nada a escondidas o conflito entre o malthusianismo e o sistema americano, entre o livre comércio e o sistema americano. É realmente tema diferente. Agora, vou mencionar muito ligeiramente uma coisa que vou voltar a discutir depois, que é que hoje em dia não é coisa acadêmica essas duas maneiras de considerar a economia. Existe hoje em dia um plano feito pelos bancos centrais da Europa, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, a Reserva Federal dos Estados Unidos, é o Banco de Compensações Internacionais. Em inglês se diz Bank for International Settlements, em Basel, na Suíça.
Eles têm um plano e querem pôr em andamento esse plano para o próximo ano, de emitir uma moeda digital, emitido pelos bancos centrais, eliminando as moedas nacionais. É assim, quitando um atributo, uma característica fundamental da soberania nacional, o controle do crédito e como dirigir o crédito. Se pode dirigir o crédito de maneira nacional hacia fins mesquinos, mas existe a capacidade também de dirigir hacia fins produtivos. Quitar essa possibilidade em prol de uma moeda internacional emitida pelos bancos centrais, que não representam os interesses de nenhum governo elegido, eleito, ou seja, uma república. Constitui uma ditadura financeira inimiga aos interesses do mundo. Isso é a ponto de lançar, se esse grupo estão tratando de aproveitar toda a crise da Covid, eles falam de um Great Reset, ou seja, reinício, grande reinício. Querem lançar sua moeda dos bancos centrais e utilizar o pretexto de descarbonizar as economias para baixar o fluxo de energia mundialmente e assim criar condições capazes de gerar um genocídio no mundo, ou seja, outra vez o malthusianismo. Digo isso, eu sei que é polêmico. Eu sei que isso pode gerar uma controvérsia, mas eu quero, assim, ilustrar a importância dessas ideias, o sistema americano, da economia política, o sistema britânico, que não é em nada acadêmico. Agora, se pode se opor o gráfico 4. Perfeito. Vai ser difícil ver toda essa árvore, como se diz aqui, political genealogy, genealogia política do sistema americano e a partir de Hamilton. Se eu pode, assim, ampliar um pouquinho a primeira página? Sim, perfeito. Podem ver em Colbert, em Leibniz, alguns progenitores muito importantes, também Benjamin Franklin, outros do período colonial dos Estados Unidos, George Washington, mas Alexander Hamilton, como se vê, é realmente o autor de um sistema assim desenvolvido. Depois, em terroristas, vocês vão ver Matthew Carey, Matthew Carey, o padre de Henry Carey, aqui Abraham Lincoln, ao final dos estatistas, etc. Na segunda página, por favor. Se vê a extensão internacional do sistema americano. Na Alemanha, Friedrich List. Na Rússia, Mendeleev, Sergei Witte, acabamos de tocar algo dele. No Japão, toda a restauração Meiji. E na China, Sun Yat-sen, grande estudante do sistema americano. No México, alguns gente, também no Brasil, Colômbia, Chile, Argentina. E nos Estados Unidos, hoje em dia, a figura singular de Lyndon LaRouche. Sua mulher, sua esposa, Helga Zepp LaRouche, é fundadora do Instituto Schiller em 1984. Hoje em dia, lidera não somente o Instituto, sino todo o movimento de LaRouche internacional. Lyndon LaRouche morreu o dia 12 de fevereiro de 2019. Foi o dia do natalício de Lincoln.
que existe algo muito poético, né, a data do seu falecimento. Então, não podemos agora entrar muito em um grupo tão destacado de tantos países, etc. Isso incumbe a curso que desenhou o professor Jairo, e que vai começar em março. Agora, quero nada mais vamos direto agora a Hamilton, porque acho que ao entender alguns conceitos essenciais de Hamilton, podemos iluminar quase tudo a obra desse grupo depois. Por favor, o próximo gráfico. Perfeito. Obrigado. Hamilton, e vamos entrar muito no curso próprio, em outra coisa dele, foi o primeiro ministro de Fazenda, ou ministro de Tesouro, como dizemos em inglês, nos Estados Unidos, Treasury Secretary, ao início do país. Ele foi ajudante próximo de Washington, um jovem, muito jovem, Hamilton. Ele foi uma das vozes mais importantes na formulação da Constituição dos Estados Unidos. Ao chegar à pasta da Fazenda, baixo o primeiro mandato de Washington, ele entregou 4 relatórios ao Congresso que realmente são o capítulo econômico da Constituição. Quero enfatizar isso, que as ideias de Hamilton não constam diretamente dentro da Constituição, embora que ele insistisse nos poderes dentro da Constituição, necessárias para o sistema americano. Mas elaborar realmente representa um capítulo da Constituição mesma, esses 4 relatórios. Primeiro, relatório sobre o crédito público. Segundo, relatório sobre um banco nacional. Terceiro, a defesa da constitucionalidade de forçar de criar um banco nacional frente à oposição de Thomas Jefferson e outros. E 4, o principal, é o relatório sobre as manufaturas. E o Instituto Schiller ajudou na tradução, a primeira tradução ao português, faz mais ou menos 33, 34 anos desse relatório, e vocês vão ver na capa a apresentação de Barbosa Lima Sobrinho, um jornalista tremendo, com mais de 100 anos de atuação na vida brasileira, com prólogo de Lyndon LaRouche. Agora, qual foi a crise que enfrentou Hamilton? As dívidas do período da Revolução foram impagáveis. Todos os estados tinham um montão de dívidas impagáveis. Decidiu Hamilton unir todas essas dívidas estaduais em uma só dívida nacional. Muito importante em termos da ideia de soberania do novo país, não é? Uma só dívida sem valor, não pagava nada nessa dívida, mas ele contratou com os holandeses e outros um empréstimo suficiente para começar a pagar os juros, e ao recomeçar a pagar os juros,
o valor dos títulos recuperou-se. E assim, houve uma fonte de crédito, porque a gente podia, assim, assumir empréstimos à base desses títulos que agora tinham valor. Primeiro. Segundo, ou seja, como converter dívida em crédito. Segundo, como canalizar o crédito na direção da gente com espírito empreendedor. Ou seja, crédito, ou seja, título que simplesmente representa algo no banco, não conduz a gerar a atividade produtiva do país. Como assim centrar e dirigir, canalizar esses poupanças, digamos, hacia fins de desenvolver a indústria, infraestrutura, agricultura, etc. Tenho aqui, nós do Instituto Schiller e a EIR lançamos ao princípio, isso vai ser difícil, eu não dá, mas lançamos um plano Larousse para reabrir a economia mundial depois da pandemia. O mundo precisa de 1,5 bilhões de novos empregos produtivos. No capítulo 7, isso consta em nosso sítio eletrônico EIR em português, se vocês querem procurar isso. Capítulo 7, um sistema de crédito hamiltoniano para desenvolvimento. Aqui uma noção muito importante. Anteriormente, a gente pensava na riqueza como comprar barato, vender caro, ou a propriedade de terras, ou simplesmente trabalho físico humano. Não disse Hamilton. A riqueza é o produto da o engenho, ou a criatividade humana. Eu tenho dificuldade em pronunciar. Inventividade. É do avanço de crédito a essa inventividade para transformar em nova maquinaria, numa nova forma de energia ou num processo químico ou ainda num novo utensílio. A ideia de Hamilton de que o propósito dos bancos é de, entre aspas, colocar as poupanças da nação nas mãos daqueles capazes de as usar mais produtivamente, criou a banca comercial nos Estados Unidos da América. A criação hamiltoniana da Banca Nacional permitiu a criação de um banco nacional, a mover-se entre o governo e os bancos privados, é dotado da capacidade de alavancar as poupanças da nação como crédito nacional para a manufatura e infraestrutura. O relatório sobre manufaturas ao Congresso de Hamilton foi a primeira expressão desse propósito. Eu quero deixar isso assim agora, por falta de tempo, mas acho que dá algo do gênio de Hamilton. E vamos entrar muito mais disso. E obviamente, elaborou mais Friedrich List, alemão, estadunidense, Carey e outros. Quero agora levar todo esse panorama mais à nossa época. Com dois, em termos de List e Carey, temos a capa, outro livro que vai figurar no curso, com escritos de Hamilton, List e Carey, Cartas da Economia Nacional contra o Livre Comércio. Obrigado. Agora, exemplos modernos desse corpo de conceitos. Na época de Franklin Roosevelt, houve uma aliança particular entre o New Deal, como se diria New Deal?
Um novo acordo. Um novo Como? acordo. New Deal. Um novo acordo. Novo Acordo. New Deal. New Deal. Um novo acordo. De Franklin Roosevelt. É a política da boa vizinhança hacia o resto do continente das Américas. Temos na EIR um artigo e quero agradecer-lhe a Fernando Honorato como tradutor dessa obra. A ousada criação de Roosevelt do sistema antientrópico de Bretton Woods. Também quero agradecer outros dois tradutores nossos de inglês ao português, Rogério Matos, do Rio de Janeiro, que vai ajudar no curso venidouro, e também no Portugal, Rui Miguel Garrido, que vem ajudando muito em traduções. Não tenho tempo agora para entrar em detalhes, mas Roosevelt mandou ao Brasil, mais ou menos no ano 1942, um dos seus colaboradores próximos, Morris Llewellyn Cook, que foi administrador de eletrificação rural durante a década dos 30. A eletrificação rural foi uma façanha do New Deal, muito importante, junto com Tennessee Valley Authority, a autoridade do Vale do Tennessee, do Rio Tennessee, etc. E ele, Cook, foi na época de Getúlio Vargas, colaborou estreitamente com Osvaldo Aranha, o ministro das Relações Exteriores da época, e com João Alberto Lins de Barros, coordenador de mobilização econômica da época. E traçaram o conjunto das comitivas deles. Elaboração já era uma ideia, mas a elaboração, estilo de autoridade do Vale do Tennessee, o Vale do São Francisco, a hidroelétrica de Paulo Afonso, etc. Grandes melhorias na rede de transporte, especialmente ferrocarril, dentro do Brasil, e o financiamento para siderúrgica de Volta Redonda. Então, isso em um contexto onde o grupo ao redor de Roosevelt quis estabelecer um banco de desenvolvimento ibero-americano. Ibero-americano, exato. Wall Street utilizou seus como se diz, seus servos dentro do Congresso para impossibilitar esse banco, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o plano de Roosevelt foi lançar um banco de desenvolvimento mundial não sujeito à banca privada nem de Wall Street, nem de Londres, da City de Londres. O propósito de Maynard Keynes, da Inglaterra, na conferência de 1944 em Bretton Woods, para se lançar todo o sistema pós-guerra de finanças mundiais, foi criar uma moeda internacional baixo o controle dos bancos centrais. O nome foi o Bancor. Exatamente o que querem fazer agora esse grupo da Reserva Federal, a Banca da Inglaterra, a Banco de Compensações Internacionais, etc. Então, isso foi o Bretton Woods original. Como canalizar? Foi conceito totalmente hamiltoniano. Como canalizar crédito internacionalmente dirigido a grandes projetos de desenvolvimento de hidrovias, a totalidade dos grandes projetos de desenvolvimento. Sem, ou seja, a cada dívida, um ativo.
se pode pagar o crédito à base do aumento de atividade produtiva gerado pela inversão. Agora, eu não vou tocar mais isso por falta de tempo, mas é um capítulo de orgulho, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Segundo, temos a capa de um livro que nós do Instituto Schiller lançou, acho que foi em 1988, se me lembro bem. A integração ibero-americana, 100 milhões de novos empregos no ano 2000. Com a introdução de Lyndon LaRouche. Aí apresentamos toda uma série de grandes projetos, que hoje em dia a base do projeto de China, o que chama Um Cinturão, Uma Rota, iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, que estende grandes corredores de desenvolvimento através de Ásia, África, Europa, e também nas Américas. Para nós, no momento de LaRouche, do Instituto Schiller, chamamos isso o World Land Bridge, ou seja, a ponte mundial, ponte terrestre mundial. Não vou entrar agora nos detalhes, não temos tempo, mas possivelmente no período depois das perguntas e diálogo com Guilherme e outros, podemos assim debruçar-nos mais nisso. Agora, para terminar, quero indicar em 3, 4 minutos o aporte de LaRouche, porque realmente LaRouche foi, nesses últimos 70 anos, a voz do sistema americano, não só dentro dos Estados Unidos, sino internacionalmente. Tem ele conceitos como a densidade, população ou demográfico, potencial relativo, ou seja, quanta gente se pode suster num território dado, e como aumentar a densidade da população. Isso não se pode fazer simplesmente ao estender uma tecnologia dada. É necessário melhorar todo o sistema de produção. E isso se associa a outro conceito dele, a densidade de fluxo energético de energia. Ou seja, não é somente quantidade de energia dada, senão a qualidade da energia. Um amigo meu perguntou faz um ano, quantos molinos de vento podem levar-nos à Luna? Se pode fazer os cálculos de quanta energia pode gerar um molino de vento, mas é uma incomensurável, digamos, em termos do poder de mandar um aparato à Luna. Assim, através de toda a história humana, existe um passo ascendente da intensidade de energia e as capacidades associadas, desde a lenha, o carvão vegetal, o carvão mesmo, o petróleo, a energia nuclear, de fissão, e no futuro próximo, a energia de fusão. E cada passo ascendente, dentro disso, o domínio das máquinas a vapor. Ou seja, isso vocês que têm todo um programa de doutorado em filosofia da tecnologia sabem muito bem a importância dessas coisas. Agora, baixar a densidade de fluxo energético a fontes conforme a energia eólica, energia solar, e não ir
na direção da energia de fusão, por exemplo, é realmente criar condições de catástrofe mundial. Não tenho tempo para... eu ia ler um ditame existe um grupo que se chama... aqui... Rede para a ecologização do sistema financeiro. É um grupo dentro dos bancos centrais, e um dos principais figuras dessa falou com o Banco Central do Brasil, o 24 de novembro, e disse que vão insistir em julgar o conteúdo, ou seja, toda companhia tem que divulgar a quantidade de carvão ou processo industrial que utiliza fontes que emitem carvão, etc. Tem que reduzir a pegada de carbono, etc. E que vão cortar linhas de crédito a qualquer processo econômico que não satisfaça uma diminuição do carbono, e dessa maneira vão realmente qualquer processo intensivo de energia em toda a economia mundial. Então, para isso acabaria com a soberania, acabaria com todo o sistema desenhado por Hamilton de como canalizar recursos financeiros em direção dos que mais vão aumentar, ampliar as capacidades produtivas, os processos, as transformações. Obviamente, com a energia de fusão e a exploração espacial, faz 2 dias, o aparato chinês que aterrissou, ou alunizou na Lua para se recolher o polvo da Lua para volver e estudar, porque na Lua existe muita hélio 3, que é o combustível perfeito para o processo de energia de fusão. Assim que podemos celebrar, a nome de toda a humanidade, grandes perspectivas para ir adiante, a base do sistema americano. É isso do perigo de toma de poder por parte de bancos centrais supranacionais, eliminando a soberania, eliminando o sistema de crédito hamiltoniano. É realmente um perigo mortífero à humanidade. Assim, eu vou fechar os comentários meus agora. Foi 50 minutos, mas oxalá que dê para uma ideia do tema. Eu agradeço imensamente, Tim, pela sua palestra instigante. As coisas que estão faltando, nós vamos discutir no curso. Eu vou explicar a dinâmica aqui, porque a gente combinou uma dinâmica. Então, assim, o Guilherme vai fazer algumas perguntas para o professor Tim, e após uma ou duas, nós combinamos também com o Tim que eu ia explicar um pouco, rapidamente, 1 minuto, 2 minutos, o curso que será oferecido no ano que vem, né? E aí a gente vai, então, abrir para a pergunta do professor, do Norato, professor Norato, claro, e, se quiser, a professora Georgia, e alguma outra pergunta do chat, lembrando que as perguntas do chat serão respondidas por e-mail. Então, na sequência, o Guilherme vai fazer uma interação que a gente já tinha combinado com o Tim. Depois, em 1 minuto, eu vou explicar um pouco a dinâmica do curso, para também dar um fechamento, né, na conversa, e abro para a professora Georgia e o Honorato e alguma outra pergunta do chat. Tudo bem? Então, vou passar para o Guilherme. O Guilherme é membro do Grupo Soberania Nacional, é mestrando
de filosofia aqui do Instituto e é co-organizador desse evento. Guilherme, por favor. Professor, boa noite. Boa noite. Primeiro, expressar aqui um prazer em poder trocar ideias contigo, poder fazer perguntas e escutar a sua conferência, que é muito valiosa aqui para a gente, é um debate muito importante para nós nesse momento. Uma questão que eu colocaria aqui de primeira seria, parece que, vamos dizer assim, a defesa da soberania nacional está intimamente atrelada, vinculada à necessidade de desenvolvimento, principalmente em países como o nosso, né, subdesenvolvidos. Como equilibrar a questão do desenvolvimento, a necessidade do desenvolvimento, com os problemas ambientais, os problemas que a gente vive com relação à questão ambiental? Essa seria a primeira questão para a gente, por favor. Boa pergunta. A questão é desenvolver a cada nível, digamos, de tecnologia, etc., pode gerar avanços, mas pode gerar poluição, despojos, etc. A questão é como melhorar a plataforma de produção para remediar os problemas, em vez de voltar a um sistema menos capaz de suster a população. Por exemplo, o desenvolvimento da energia de fusão. O senhor LaRouche fundou a Fundação da Energia de Fusão em 1974. Eu estive com ele na conferência inaugural. A tecnologia da energia de fusão tem uma aplicação que chama a torcha da fusão. Torch, não sei, antorcha? Tocha, uma fonte de energia, uma fonte de luz. Tocha, uma tocha. Sim, mas isso é como... sim, tá bom. Então, com esse torch, ou torcha da fusão, se pode reduzir qualquer monte de lixo a um estado de plasma. E no plasma, que é o quarto estado da matéria, não é? Tem propriedades magnéticas, é capaz de assim, extrair todos os componentes desse montanha de lixo para, assim, pôr andamento de novo nos processos da economia. Ou seja, para solucionar os problemas atuais, tem que conceber um futuro onde o fluxo, a densidade de fluxo energético aumente e assim podemos solucionar os problemas gerados pelas plataformas inferiores. Nesse sentido, então, o interesse nacional brasileiro, você acha que deveria ser crítico a essa discussão a respeito do Great Reset, do grande reinício da economia, que parece amordaçar a nossa capacidade de desenvolvimento? Sim. Não captou a pergunta. Eu acho que é um comentário correto. Eu ando muito entusiasmado com o conceito dos BRICS, ou seja, Brasil, a Rússia, Índia, China e Sul-África, porque representa um conjunto de países que são orgulhosos de sua soberania, podem conjuntar ou seja, colaborar em certas coisas importantes. Por exemplo, agora com a necessidade de desenvolver a capacidade de produção farmacêutica, brigar com o Covid, não é?
Vocês, no Brasil, têm certa plataforma, temos do Fiocruz e outras coisas, mas falta outras coisas. Em Cuba existe uma indústria farmacêutica notável, e na Índia, os Estados Unidos, obviamente, existe agora em todo o planeta capacidade de gerar novas vacinas. Realmente é uma revolução. Assim que podemos juntar, coordenar certas inversões, assim com plataforma que vai além ou fora do Brasil, mas com novas capacidades produtivas dentro do Brasil ao mesmo tempo. Sim. Mais uma pergunta relacionada à questão do desenvolvimento e da soberania brasileira. Parece que a cada nível a cada passo que a gente dá em prol do desenvolvimento e da soberania no país, parece que, principalmente os países mais influentes economicamente, mais poderosos e que desenvolvem políticas imperialistas, parece que eles dificultam essa nossa capacidade de desenvolver, né? O que o senhor pensa enquanto possibilidade de se desenvolver, do país se desenvolver, a despeito, né, lidando com essa questão das políticas imperialistas dos países mais desenvolvidos? Boa pergunta outra vez. Tenho aqui um esboço um programa do Sr. LaRouche que tem ressonância em todos os países. LaRouche o chamava as 4 leis, mas não são leis assim como projeto de lei, são princípios. O primeiro é restaurar a lei Glass-Steagall. Isso é o nome nos Estados Unidos, mas vocês conhecem através da ideia de uma separação entre a banca comercial, que dá empréstimos a atividades produtivas da indústria, dos municípios, todos os serviços necessários para a população, a agricultura, é a banca de inversões, que hoje em dia é simplesmente um cassino, em Wall Street, Londres, etc. Houve uma separação, a lei Glass-Steagall nos Estados Unidos, mas essa lei foi anulada em 1999 e deu impulso a toda a explosão de um montão de dívidas improdutivas. Todo mundo afoga agora nesses títulos improdutivos. Segundo, estabelecer em todos os países maneira de entregar crédito produtivo. Um banco nacional é excelente, vocês têm BNDES, pode melhorar a maneira, ou seja, o uso do BNDES, mas em um princípio existe, todos os países requerem de tais bancos de desenvolvimento. Terceiro, direcione-se crédito para o desenvolvimento de nova estrutura econômica, de tecnologias que aumentam a densidade energética da produção. Assim, para gerar grandes avanços na produtividade. E, finalmente, impulsionadores científicos, digamos, ou seja, projetos em inglês, dizemos science driver, projetos impulsionadores científicos, incluindo programas como esse da fusão. Vocês têm em Alcântara capacidade de lançamento de foguetes, pode participar podem também elaborar satélites, etc. Isso é outra maneira de, assim,
criar, como disse Kennedy, quando lançou o projeto Apollo, gerar e coordenar o melhor de nossos esforços em vários aspectos, vários setores, ao redor de grandes projetos impulsionador da ciência. Então, para o Brasil e outros países, eu acho que essas 4 leis de LaRouche podem contribuir a solucionar ou dar passos hacia uma solução, em direção de uma solução. O outro de LaRouche é como conjuntar os esforços dos Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia, como países, como se diria, para convocar uma nova Bretton Woods. Ou seja, a intenção de Franklin Roosevelt, frustrada através do desenvolvimento do Fundo Monetário Internacional, e que vocês no Brasil têm muita experiência nefasta das políticas nefastas do Fundo Monetário. Acho que o nome dele foi Fome, Miséria e Inflação, em vez de Fundo Monetário Internacional. Mas, ou seja, se frustrou o desenho rooseveltiano, podemos voltar, retomar esse desenho de Roosevelt hoje em dia, mas se precisa de países do peso dos Estados Unidos, da Rússia, China, Índia, para assim confrontar o poder de Wall Street, do City, de Londres e todos os apêndices desse sistema globalizado. No Brasil, em si, não realmente tem força para em si confrontar tal poder, mas pode, assim, apoiar, impulsar a ideia, e não é somente esses 4 países, mas são os com mais peso para começar a política dessa forma. O sistema britânico é a geopolítica, como dividir os países, como manter um conflito contínuo, o que chamamos nos Estados Unidos agora forever wars, ou seja, guerras sem fim, e vemos dentro dos Estados Unidos uma política contra a China, contra a Rússia, gerada não pelo povo, sino por grupos do elite, especialmente aliados com os britânicos, de fomentar os ódios, fomentar os conflitos, utilizar as guerras em Iraque, em Líbia, em Síria, em Afeganistão, etc., guerras sem fim, para assim agudizar as diferenças em vez de procurar maneira de colaborar. Por isso os BRICS tão importantes. Eu acho que o Brasil pode, assim, com sua voz, assim, estimular pensamento assim. Tá certo. Então, eu agradeço a Guilherme as perguntas. Eu vou passar rapidamente aqui o curso e passo para... Chega a professora Guilherme, a professora Georgia quer fazer uma pergunta, e o Norato, mas eu gostaria só de 2 minutos para explicar a sequência e dar um fechamento aí à fala do Tim. Então, a ideia nossa é trabalhar várias matrizes filosóficas, conceituais, acerca da noção de soberania nacional. Uma das principais matrizes é o que o professor Tim explicou de maneira geral, fez uma visão sintética do sistema americano. Então, o curso no ano que vem é um curso institucionalmente aprovado pela UFO, ele tem 5 módulos. Então, o módulo 1, nós vamos discutir as origens europeias do sistema americano. Vamos trabalhar sobre Colbert, vai ser um pensador francês que vai falar, e Leibniz, um texto muito importante do Leibniz sobre economia e sociedade, onde Leibniz, então, trabalha a ideia de forças produtivas, né, desenvolvimento científico. Talvez seja o primeiro filósofo a falar sobre tecnologia de maneira filosófica. Nós temos que discutir isso aí no nosso grupo nacional. Depois, o módulo 2, nós vamos, então, aprofundar os autores que o professor Tim comentou hoje, Hamilton, Henry Matthew Carey,
Um deles teve um debate muito gigante com Marx, né? Então, a gente vai trabalhar esses autores americanos em inglês, do sistema americano de economia política. Depois, nós vamos passar para a Alemanha, que é o herdeiro imediato do sistema americano, é List, do sistema alemão de economia política. A Helga Larouche vai falar sobre a herança de List hoje na Alemanha, né? E aí, um debate muito importante é introduzir, então, o campo do marxismo nesse campo do debate do sistema americano. É um módulo inovador, né, Tim? Não está previsto lá naquele organograma, né, que a gente bolou, que é o seguinte: quando as ideias de List e Marx se encontraram na Rússia, o Witt, o leninismo, houve um encontro de duas tradições teóricas e que fizeram a Rússia, animaram de dentro a Revolução Russa. Essa é uma hipótese. Então, nós vamos trabalhar Sergei Witt, que é o ministro anterior, praticamente, à Revolução Russa, que foi responsável pela industrialização russa. Depois nós vamos trabalhar um texto do Marx, que é um texto que quase ninguém conhece, que foi descoberto na década de 70, e foi publicado tem pouco tempo, que é a crítica que Engels, então, vai fazer Marx escrever contra List. O List é influente, escreve sobre o sistema americano, então, Engels, então, vai suscitar em Marx a obrigação de escrever um libelo contra o List. E aí é um texto maravilhoso, vocês vão ver que nosso drama hoje está no encontro dessas duas tradições, como que elas se resolvem. Então, Marx e a crítica ao nacionalismo econômico de Friedrich List, que é um texto maravilhoso para confrontar as duas tradições. E depois, Lenin, Rosa Luxemburgo e a herança crítica da ideia de forças produtivas. E aí, o módulo 5, que é a herança contemporânea. Então, nós vamos colocar agora a América Latina, a Iberoamérica, o Brasil, nessa discussão aí da herança, que é um debate que nós vamos ter sobre se o desenvolvimentismo, né, tal como foi criado, debatido e defendido no Brasil, o que ele tem a ver com o sistema americano de economia política. Então, é uma hipótese de fundo, que se é diferente ou não. E aí vamos, então, é uma hipótese agora pessoal, que é a ideia do filósofo brasileiro, Alvieira Pinto, que muita gente acha que é do campo marxista. A hipótese é que talvez ele seja um herdeiro longínquo do sistema americano, após a passagem que ele faz pelo campo do marxismo. Parece, então, que o Vieira Pinto pode ser uma síntese entre o sistema americano e as ideias do Marx. E aí, ao final, nós vamos fazer um debate sobre o Lindo Larouche. Vamos aprofundar as ideias que o professor Tim trouxe aqui e vamos, então, discutir as ideias do Lindo Larouche. Esse é o curso do ano que vem, e para 2022 a gente vai fazer um outro tipo de curso, que é agora tentar entender a tradição desenvolvimentista dentro do campo do marxismo. Enfim, esse que é o nosso objetivo. Tudo bem? Então, assim, agora eu passo agora a professora Georgia. Por favor, professora, fique à vontade, né? Eu, assim, agradeço ao Tim, eu acho, assim, um respeito muito grande quando um pensador de outro país se coloca para falar na língua, né? Na outra língua. Assim, eu respeito bastante você e vocês, porque são poucos os intelectuais que estão a fim de falar em outra língua, se fazer compreendido. Isso aí é uma coisa, assim, para mim é muito significativa, viu? Obrigado. Então, Georgia, por favor. Jairo, permita-me, eu quero estender um convite para todos os ouvintes hoje, para uma conferência de internet online do Instituto Schiller, para hoje em 8 dias, ou seja, o dia 12 de dezembro e também o 13, são 4 painel. O primeiro o nome da conferência e é aberto a todo mundo, em todo o mundo. O nome é O Mundo Após a Eleição nos Estados Unidos da América, criando um mundo baseado na razão. O primeiro painel é para permanecer lado a lado ou ser enforcados lado a lado.
repúblicas livres e soberanas ou ditadura digital. O primeiro painel, o sábado, hoje em 8, às 9 horas do leste dos Estados Unidos. O segundo painel, evitar a ameaça de uma terceira guerra mundial, uma ordem estratégica baseada nos propósitos comuns da humanidade. Terceiro, o dia seguinte, o domingo, painel 3, superar a crise mundial de saúde e a pandemia de fome, porque a fome realmente, em parte de África, já são 7 milhões de mortos este ano à base do fome. Existe um perigo de 30 milhões de mortos mais nos meses próximos. Pensar ao nível de coincidência opositorum, a ideia do cardeal Nicolás, e como juntar esforços que, de outra forma, não estão participando num nível superior. E o quarto painel, na tarde do domingo próximo, não manhã, em 9 dias, um futuro humano para a juventude, um renascimento inspirado por Beethoven, da cultura clássica. Vamos celebrar como se diria, o aniversário 250 de Beethoven, mas em termos de um movimento de jovens internacional, várias línguas, etc. Vamos ter tradução simultânea a espanhol, a francês, a alemão, etc. Acho que muitos de vocês podem aproveitar o espanhol ou o inglês, mas quero estender um convite caloroso para todos participem. É grátis e vocês podem ver agora na pantalha como acessar essa conferência. Obrigado, Jairo. Obrigado, professora Geórgia. Fique à vontade. Obrigada. Eu vou falar inglês um pouquinho, já que o professor foi tão gentil nos prestigiando na nossa língua. Só vou falar um pouquinho e farei a pergunta em português. Firstly, thank you for your very interesting and important speech, Professor. I am not an economist, okay? I am a philosopher of politics. So my question is more about the political sphere, but thinking about the development within the economic system, post-McCarthyism, and in the political sense that the economy has gained within a new one democratical ideal. Now I ask you in Portuguese. Então, eu vou tentar trazer algo dentro da minha esfera de trabalho, que é a esfera da filosofia política. Bom, a democracia, eu fiz uma pequena contextualização e vou tentar ser bem breve. Em algumas regiões dos Estados Unidos, eu sei que o senhor não tocou em Tocqueville, mas é dele que eu vou partir, vista por Alexis Tocqueville, tinha um feito diferente do que normalmente se via na Europa, né, do século XIX. As assembleias municipais, cujo eco ainda se vê nos votos distritais das eleições americanas, impressionaram-no muito e o ajudaram a pensar o conceito de sociedade democrática em outros termos mais amplos. Ora, percebe-se que, embora muitos fechem os olhos, imaginando tratar-se de uma miragem passageira, a democracia americana, que tanto espanto causou a Tocqueville, um espanto positivo, é capaz de produzir também exclusão em massa, principalmente quando do campo econômico. As repressões às minorias étnicas e raciais são comuns nos Estados Unidos ainda. E o individualismo extremado tem levado populações dentro americanas e fora dos Estados Unidos, a partir de intervenções, também ao desespero. Diante desse movimento, ainda mais pós-era Trump, será que, a minha pergunta vem agora,
será viável pensar que a democracia americana pode voltar a ser pensada como fez Tocqueville, lembrando de como esse ideal de liberdade das Américas o tocou de maneira tão forte, ou a democracia americana se estendendo ao resto do mundo, seu caminho complexo, principalmente para as minorias, como as conhecemos em nossos tempos, parece estar destinada, por alguma espécie de fatalismo histórico, a se perpetuar infinitamente. Então, a minha pergunta é essa, se a democracia americana ela tem, do ponto de vista, já que nós temos externado uma democracia, não mais só política, a política se tornou economia, e essa economia, desse âmbito político-econômico, né, por assim dizer, não sei nem se eu poderia falar nesses termos, mas de um individualismo exacerbado, ela pode ser retomada no próprio Estados Unidos, ou estamos fadados a ela indefinidamente? É realmente um tema muito importante. Agradeço o tema. Eu diria que existe nos modelos de Lincoln, de Franklin Roosevelt e de Kennedy, principalmente, uma capacidade de regerar uma imagem ao exterior dos Estados Unidos muito melhor do que o atual, especialmente nos últimos 50 anos, digamos. Porque temos perdido nos Estados Unidos o alma de um país que realmente se responsabiliza pelo bem comum de todos. Existe uma brecha entre os níveis mais adinheirados e a grande massa da população maior que até nos anos 20 do século passado. Ou seja, a globalização, a diminuição da indústria, dos empregos industriais dos Estados Unidos, é uma economia oca. Se diz oca, não é? Hollow. Ou seja, sem conteúdo. Sem conteúdo, exato. Sem Ou conteúdo. seja, em vez de como se diria, um espírito de produção, é uma sociedade de consumo. Assim, durante a época de 50 anos, temos seguido um modelo falso. Isso gera problemas, como você já comentou, em termos dos problemas raciais, etc. Retomar o sistema americano realmente é a maneira de brigar com toda esse panorama de conflito. Agora, Trump é uma pessoa muito interessante, porque chegou à presidência à base de articular um compromisso a gente assim olvidada. Exatamente como Franklin Roosevelt, em termos chamamos em inglês forgotten men and women, forgotten, olvidados. Agora, ele tem uma base bastante, alguma parte da base dele são racistas, etc., a grande maioria não. Ele não teve um aparato a nível dele em termos de confrontar a globalização, etc., e não, ele quis, por exemplo, faz 4 anos, falou da necessidade de voltar à lei Glass-Steagall para separar a banca comercial da banca especulativa. Não voltou a falar disso porque não teve apoio. O Partido Republicano foi tomado pelos interesses de Wall Street ao mesmo grado dos democratas. Então, existe nos Estados Unidos agora a possibilidade de um movimento, digamos, patriota, digamos, estilo Roosevelt ou Lincoln,
É muito interessante que Roosevelt foi democrata e Lincoln republicano, mas compartilharam o sistema americano. O sistema republicano americano, eu penso bem, eu sou uma leitora de Hannah Arendt, então eu penso bem na ideia do republicanismo americano como a Arendt pensa, né? Então, agora, todo o assalto em contra de Trump tinha algo que ver não com ele mesmo, mas senão reduzir o poder da presidência dos Estados Unidos para deixar em poder interesses não eleitos baseados nisso do condomínio Londres e Wall Street, com os sistemas de serviços de inteligência e todo um grupo de, LaRouche chamou permanent bureaucracy, a burocracia permanente, como se fossem mandarinos. Então, por exemplo, agora as eleições de faz um mês foram realmente cheias de fraude, de todo tipo de burla do processo democrático. Vamos ver, a mídia é um problema muito grande, vocês lá no Brasil, acho que também têm problemas com isso. Mas eu acho que pela, como se diria, a intensidade dos problemas econômicos, muita gente dos Estados Unidos sobreviveram esse ano somente através de alguns pagos especiais para brigar com a pandemia. Vocês no Brasil igualmente, não é? Como reformular uma economia verdadeira de produção agora é a tarefa mais importante, segundo eu. Thank you so much. Obrigada. Como não? É o seguinte, vamos fazer assim, ó, o Honorato tem uma pergunta, o Guilherme também tem uma pergunta, então, o Honorato faz a pergunta, o Guilherme faz e agradece para a gente, o professor Tim, viu, Guilherme? Então, Honorato, se você fala, o Guilherme faz uma pergunta e encerramos, ok? Ok. Okay. Professor, I think for your generosity in speaking our language, it's an example of intellectual greatness that animates us to be in the quest to be better philosophers. Health and peace for you, Professor Timothy Hush. Thank you very much. Success and good ideas in your work. I hope you be the person you are being for us here. Thank you a lot. Thank you. And I hope that I found in this moment great ideas for my work, for my job, and for my growth as a person. Thank you. Thank you very much. Depois você traduz. Eu estou brincando. Guilherme, por favor. Professor, pelo agradecimento do Fernando, do Honorato, eu acho que foi um agradecimento pelo que eu consegui acompanhar no inglês aqui, muito, muito completo. Então, eu faço as palavras dele. Muito obrigado. Foi um prazer poder interagir com o senhor aqui. Espero que a gente possa ter outras possibilidades de interação no futuro aí, com o andamento do nosso curso e com acompanhamento dos trabalhos do Instituto Schiller. Eu teria mais uma questão para te fazer a respeito do Bitcoin e dessa tendência de transformar a moeda em física, né, em digital, né, em virtual, né? O senhor percebe isso como uma tendência? O senhor acha que isso tende a acontecer, da moeda física se tornar 100% virtual? E quais os possíveis riscos que isso teria para uma economia global? Sim, boa pergunta. Existe possibilidade de utilizar o que podemos chamar de moedas digitais. Bitcoin, não vou entrar nisso.
Tenho muitas dúvidas de quem traz isso, como funciona, etc. Eu não sou experto nisso. Mas, por exemplo, em China agora, muita gente não tem contas bancárias, mas utilizam somente os telefones celulares, com pagos assim, sem moeda física. Pode ter um papel, mas é outra coisa emitir uma moeda que não existe em termos físicos. Se pode inflar ou pôr em marcha uma deflação assim, ao controlar desde o nível dos bancos centrais, não dos governos eleitos. E assim podem dar um mínimo para a gente ficar mais ou menos cômodo com uma situação, como bread and circuses, ou pão e circo do Império Romano, não é? Mas também podem eliminar a banca comercial totalmente. Existe já vários estudos. Vamos divulgar a próxima semana, vamos publicar um artigo muito importante em nosso serviço de informações, EIR, Executive Intelligence Review, ou seja, resumo executivo da inteligência, Executive Intelligence Review, sobre todos os estudos, e abertamente, hoje mesmo, falou alguns expertos de Londres de que possivelmente vamos desfazer-nos da banca comercial, mas não faz mal. Agora, acabar com a banca comercial. Pensem no gênio de Hamilton. Ao fundar a instituição dos bancos comerciais, como maneira de dirigir o crédito a propósitos produtivos. Se os bancos centrais têm controle disso, eles vão ajudar, como vem ajudando agora, os interesses especulativos. Então, isso a pergunta de você, Guilherme, eu acho que é muito nociva a utilização por parte desses bancos centrais de uma moeda digital. Bom, como a gente já impossibilita projetos nacionais da envergadura, do exemplo, isso de São Francisco, todo o Vale do São Francisco, ou Volta Redonda, ou agora Alcântara, ou um ferrocarril bioceânico entre o Brasil, Peru, Bolívia, etc. Coisas muito importantes, não é? Como pôr em andamento tais projetos quando os bancos centrais estão facilitando somente processos malthusianos e de especulação? Tem a questão também de pela moeda seria virtual, deixaria uma marca, né? Então, penso que poderia contribuir para o controle das pessoas, do consumo, né? Eu acho que isso... Correto. E podem medir exatamente o que você compra e assim insistir em compras imediatas, mas não pensando nas inversões a longo prazo. Bom, então, conforme combinado o roteiro, a gente vai encerrar. Eu agradeço imensamente ao Honorato, doutorando em Filosofia da Tecnologia, pela segurança que nos passou aqui, né? Muito obrigado, Honorato, de coração. Eu agradeço imensamente a professora Georgia, diretora, que incentiva esse tipo de debate plural no Instituto de Filosofia. Parabéns. Agradeço ao professor Sertori, que apoia esse projeto de perspectiva social, projeção, impacto social da filosofia. Agradeço bastante ao professor Sertori. Agradeço ao profissional, né, modelo de funcionário público, que é o Ciro, pela capacidade técnica
gerencial, de trabalhar em equipe fantástica. É um prazer, uma honra ter um parceiro como você. É o Guilherme, colega do nosso grupo, os colegas do grupo, os estudantes, eu agradeço a todos. As perguntas poderão ser encaminhadas pelo e-mail, né? Pelo chat ou pelo e-mail cursosoberanianacional@hotmail.com, que serão respondidas. Nós vamos postar as informações sobre o curso do ano que vem, que é um curso institucional, vai ter certificado, é um curso de 5 meses, foi aprovado. Obrigado pela professora Georgia, pela força de aprovar esse curso. É um curso, então, que tem a chancela da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu agradeço a todos ao time, parabéns, muito obrigado, a gente vai continuar a conversa. Então, nessa semana, a gente pode marcar uma conversa para fazer uma pequena avaliação, uma conversa nossa com você, o grupo com você, para fazer uma pequena avaliação e darmos o próximo passo na organização do curso. Ok? Perfeito. Então, muito obrigado. O prazer é meu. Agradeço muito a invitação, o convite para estar convosco.